E sobre as atividades de hoje, então, sexta-feira, dia 17 de abril, tá? Começa, então, com uma atividade que é do Projeto Família, bom? Que a gente sempre tem pelo menos 2 dias da semana que a gente trabalha no Projeto Família. E aí, é um depoimento, uma fala, um relato, né? Alguém contando, na verdade, alguém chamado Nilza, deve ser Maria, aquele Mzinho ali, a prof não sabe, né? Da Silva. Ela, que foi uma moça que viveu no orfanato dos 6 aos 18 anos de idade, tá? E aí ela conta um pouquinho nesse depoimento como era essa moradia que ela viveu lá. A gente tem estudado sobre todos os tipos de moradia, né? Sobre diferentes tipos de lares que alguém pode ter ou algumas pessoas que nem lares têm, né? Nesse caso da Nilza, ela não tinha uma família, que nem a gente tem, então ela acabou indo morar num orfanato, que foi o lar que ela teve, pelo menos dos 6 aos 18 anos. E ela tinha muitas lembranças, boas lembranças, na verdade, desse lugar, né? E aí ela fala um pouquinho nesse depoimento que a prof vai ler para vocês agora. E que diz assim, ó: era uma casa boa, grande. Acho que eu nunca imaginei morar numa casa dessas. Como até hoje eu ainda não tinha tido uma casa dessas. Então, tinha 5 quartos. Tinha o quarto das meninas, que eram 3 meninas em cada quarto. Tinha o quarto dos meninos e tinha o quarto da tia. Tinha a sala de estar, tinha a sala de jantar, tinha 2 banheiros grandes. Tinha o pequeno, tinha o sótão, tinha o quintal e tinha o jardim. As brincadeiras? Eram corda, ciranda, era um dominó. Tinha o parquinho lá dentro também, que a gente brincava muito. Brincava nos balanços, no escorregador, brincava de corre-cutia, cobra cega, cabra cega. E esse depoimento da Nilza, a prof tirou de um livro de história, da mesma coleção desse livro de português que vocês têm, né, do Lingabundo, da língua portuguesa. Então, tem a coleção dos livros de história, geografia, das outras disciplinas. E aí a prof pegou esse depoimento da Nilza desse livro. E é um depoimento muito bonito, né, porque fala de uma lembrança muito especial que ela tem de morar nesse orfanato, né? Ela diz que ela mora com uma tia, que na verdade era uma assistente social, uma pessoa que cuidava deles nesse orfanato, que não era mãe, não era tia de verdade, né? Mas que cuidava deles lá, dessas crianças que moravam lá, né? Então ela morava com várias meninas e vários meninos. E aí ela conta um pouquinho como é que era essa moradia, né? Como é que era esse orfanato onde ela morou durante tanto tempo da vida dela, né? E aí, as perguntas que a prof fez então. A primeira, tu sabes o que é um orfanato? Alguns de vocês vão saber dizer que sim, outros que não. Quem disser que não, quem não souber o que é um orfanato, a prof pede para vocês colocarem, pedir para um adulto que esteja com vocês, colocar no Google orfanato para vocês, ou pelo menos falar um pouquinho do que seria, né? Que seria essa casa onde fica... onde muitas crianças que não têm familiares moram, né? Nem sempre é uma coisa muito triste. Muitas pessoas têm lembranças boas, né? Claro que o ideal, que todos nós queríamos, é que todo mundo pudesse ter a sua família, né? E ter o seu lar, né? E não precisar morar com estranhos, que depois acabam virando nossa família também, porque tem, como no caso da Nilza, que morou lá por tantos anos, acabou que aqueles meninos e meninas e aquela tia que cuidava do orfanato virou uma família postiça dela, né? Porque era a família que ela tinha, já que ela viveu lá por 8 anos da vida dela, né? 8 anos é bastante tempo. Mas enfim, aí depois que vocês responderem se vocês sabem ou não o que é um orfanato, a questão B diz assim: qual o nome da menina que estava relatando como foi a sua infância? Poxa, isso eu falei o tempo todo durante o vídeo, né? Diz lá o depoimento da fulana de tal. Depois, sublinha, faz um risquinho embaixo, tá? Não é circular, é sublinhar, fazer um risquinho lá no texto. Sublinha no depoimento da Nilza o trecho em que ela conta como era a casa, como era o orfanato que ela morou e como eram as brincadeiras dela, tá? Então vocês só vão sublinhar aí embaixo. Pode ser de lápis, pode ser com uma canetinha colorida, mas só sublinhar, tá?
tá? A prof sempre diz, sempre se quer sublinhar com uma canetinha, primeiro sublinha de lápis bem fraquinho, depois passa a canetinha embaixo, por cima, para não ter perigo de errar, tá? Porque a canetinha não tem como apagar. Depois, a questão número D, diz assim, a casa e as brincadeiras de Nilza são diferentes ou parecidas com a tua casa e com as tuas brincadeiras? Bom, eu sei que nenhum de vocês mora no orfanato, mas ela fala que a casa tem vários quartos, tem várias, tinha sala, enfim. De forma geral, é parecido com a casa de vocês ou não? Ou é muito diferente? E as brincadeiras que ela fala? Corre-cutia, cobra cega, cabra cega, aquelas brincadeiras que ela fala que eles faziam, balanço, escorregador, dominó, são parecidas com as brincadeiras de vocês ou são diferentes? Digam pra mim ali, cada um vai ter sua resposta, né? Depois, a última questão então do projeto família sobre o depoimento da Nilza. Quantos cômodos ao todo tinha no orfanato onde a Nilza morou? Ela fala lá, tinha tantos quartos, tinha uma sala, tinha, né? Contem pra mim, atividade matemática também, porque vocês vão fazer contagem e botar ali quantos cômodos ao todo, quantas partes da casa ao todo tinha no orfanato, tá? Depois que vocês fizerem as atividades do projeto família, tá? Vocês vão fazer uma atividade de matemática, que tem a ver com as atividades dos números pares e ímpares que a gente vinha fazendo nas outras semanas, né? E aí a prof colocou ali de 0 até 100, porque vocês fizeram um completa, lembra? Que vocês fizeram uma atividade que vocês completaram com os números que faltavam até 99? Pois bem, utilizem aquela atividade que está colada no caderno de vocês, que não é dessa semana, é outra semana ainda, para ajudar vocês agora. Mas ali aqui, ó, aqui nessa folhinha, vocês só vão completar com os números pares. Então, por exemplo, o 0 é um número par, nós já falamos isso, ó, não sobra nenhum. O 1 não tá aqui, por quê? Porque o 1 não é um número par, mas o 2 é, então o 2 tá aqui. O 3, ó, é um número ímpar, sobra 1, então não tá aqui. Mas o número 4 é par, então tá aqui. Depois, o número 5, será que vai estar aqui? Ó, não, né? Porque o 5 é ímpar, então a gente vai pular o 5 e vai botar o 6. O 7 é ímpar, então a gente vai pular o 7 e vai botar o 8. O 9 é ímpar, então a gente vai pular o 9 e vai botar o 10. O 11 é ímpar, então a gente vai pular o 11 e botar o 12, que é o 1 e o 2. O 13 é ímpar, então a gente vai pular o 13 e vai botar o 14, que é o 1 e o 4. O 15 termina em 5, 5 é ímpar, então a gente vai pular o 15 e vai botar o 16. O 16 o 17 é ímpar, a gente vai botar o 18 que já tá aqui. Então, o que deu para perceber? Que é de 2 em 2. Ó, um parzinho, não é 2? Então, vocês vão botar de 2 em 2, tá? Então, ó, até ali o 18, ó, os que são para o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16 e o 18 que já tá lá na folhinha, tá? E aí vocês vão continuar. O 19 não é, mas o 20 é. O 21 não é, mas o 22 é. Vocês vão sempre olhar a unidade aqui, ó. Ó, unidade, dezena. Ó, se o 8 tá na unidade e o 8 é par, então quer dizer que o 18 é par. Então, vocês vão colocar de 2 em 2 até chegar lá no 100. Os números que já tem, vocês não precisam, vocês vão colocar depois. Sempre de 2 em 2, ó, porque 2 é um parzinho, tá? Se tiver alguma dificuldade, não se preocupe, porque na segunda-feira a prof vai retomar isso, quando for corrigir, a prof vai retomar e vai explicar de novo. É que nem na próxima atividade, que a próxima atividade é uma atividade de desafios matemáticos. Então, é uma folhinha, assim, ó, aqui, ó. É uma folhinha, então vocês vão recortar ó, tem uma tesourinha ali, não tem? Aqui, tem uma tesourinha aqui, ó. Então, vocês vão recortar cada listinha, cada probleminha, cada desafio desses, colar no caderno, resolver, depois cola o próximo, resolve, depois cola o próximo, resolve, tá? Tudo no caderno, ó. Ó, tá aqui o traçadinho, vocês vão cortar em cima desse traçadinho, tá bem? E aí,
A prof vai explicar 2 aqui, mas não se preocupe que depois, quando eu for corrigir na segunda-feira, a prof vai explicar melhor, vai usar o quadro, que nem quando eu usei quadro para explicar aquelas atividades do coelhinho. Vocês lembram dos pulinhos do coelhinho? Então, a primeira atividade que diz ali, o primeiro desafio, que vocês vão recortar e colar no caderno. Então, ó, vocês vão recortar aquela tirinha do desafio, colar no caderno, resolver, deixar uma linha em branco, colar a próxima, resolver, deixar uma linha em branco, colar o próximo, tá bom? E a primeira diz assim, ó. Havia em um cesto 11 bolas. Um cesto, sabe? 11 bolas. Paulo colocou mais 13 bolas. Quantas bolas ao todo há no cesto agora? Então, eu quero saber quanto, tudo junto. Se eu quero saber ao todo, é a continha de mais. Então, prof, mas eu não tenho 11 bolas nem mais 13 bolas para contar. Eu posso contar com os meus materiais. Eu posso pegar 11 lápis e juntar com mais 13 lápis e contar. Ou eu posso fazer essa continha aqui, ó. 11 bolas mais 13 bolas. Aqui, unidade, dezena. Ó, sim, ó, montar a continha. Primeiro ele tinha 11 bolas no cesto, depois o menino Paulo botou mais 13. Então, ó, unidade, dezena. A gente sempre começa pela unidade. 1 mais 3, quanto é que é? 1 mais 3. 1, 2, 3, 4. Então, aqui na unidade eu vou botar o número 4. E aqui, uma dezena mais uma dezena? 2 dezenas. Então, quantas bolas tinham ao todo no cesto agora? 24. E aí vocês vão fazer responder, né? Quantas bolas há no cesto agora? Há no cesto 24 bolas, né? Eu quero a resposta embaixo, não é só como era uma continha, eu quero a resposta completinha. Depois vai ter outros desafios, eu não vou ler todos, mas eu vou dar exemplo de mais um aqui, que diz assim, ó, que é o 1, 2, 3, é o quarto desafio. Diz assim, Thales comprou flores para sua mãe. As flores custaram R$23. Ele pagou com uma cédula, com uma nota, sabe, uma nota de dinheiro, de R$50. Quanto recebeu de troco? Bom, então primeiro a gente vai fazer... vai pegar as informações. Então, ele comprou uma flor, as flores custavam R$23. Flores, primeira coisa que eu vou pegar aqui. Depois, ele pagou com R$50. Ó, as informações. Então, ele gastou R$23 nas flores, mas pagou com uma nota de R$50, tá? Então, qual é o número maior, o 50 ou o 23? 50, né? Bem depois do 23. Então, vou botar o número maior em cima. Se eu quiser, eu nem preciso botar essas vírgulas, essa vírgula e esses zerinhos, porque não tem nenhum centavo aqui. Se tivesse, por exemplo, o número 20 aqui, ia ser R$50,20, mas por enquanto não é. Então, só deixar elas ali. Depois, ele pagou com 23, então vamos botar um número embaixo do outro. E como eu quero saber o que restou para ele, o que sobrou, que foi o que sobrou de troco, é uma conta de menos. Porque ele tinha 50, mas ele teve que pagar. Então, restou o troco. Então, vamos ver aqui. Ó, número embaixo de número, ó. Então, aqui... Vamos começar por aqui. 0 menos 0, não tinha nada, continuei sem nada, 0. De novo, 0 menos 0, não tinha nada, 0. A vírgula, a gente só vai repetir ela. Ó. Eu não tinha nenhum centavo, aqui fiquei sem nenhum centavo. Agora aqui, o 0, dá para tirar? Eu tenho 0, dá para tirar 3? Não, né? Porque o 0 é bem menor que o 3. Então, o que a gente faz? A gente pede uma dezena emprestada para esses 5 dezenas aqui. E aí, esses 5 dezenas, ó, eu tinha 5 dezenas. Foi uma dezena lá pro 0, ficaram 4 dezenas. Então, aqui, ó. Ficaram 4 dezenas aqui, não é mais 5. E aqui, agora... Como, ó, uma dezena é 10. Então, agora esse 0,
vale de 10. E 10 menos 3? Ó, tenho 10 unidades, porque uma dezena é 10. Então, 10 menos 1, 2, 3. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou botar o número 7 ali embaixo. E depois, ó, e depois aqui, eram 5 dezenas, mas como emprestou uma dezena aqui para o lado, ficou 4. 4 dezenas menos 2 dezenas, 4 dezenas. Aqui, menos 2 dezenas, sobra 2. Ó, 27. Nesse caso, R$27. Então, quanto ele recebeu de troco? Thales recebeu R$27 de troco, tá? Então, a prof botou esse mais como exemplo, tá bom? Depois a gente vai fazer outros, a prof vai explicar melhor para vocês entenderem. Não se preocupe se agora, ai, prof, mas eu nem lembro como é que faz continha de dinheiro, enfim, né? De pagamento, troco, não importa, a gente faz uma vez, vê como é que é, ainda fica com dúvida, na próxima semana, quando a prof for corrigir, como a prof já fez esse aqui, a prof retoma, pode até dar um exemplo com números diferentes, e a gente faz de novo, aí eu vou usar o quadro, eu vou explicar, tá? A primeira vez, a gente se assusta. A segunda vez, a gente, já entendi alguma coisa. Na terceira, a gente já tá fazendo melhor. Na quarta, a gente já tá craque, tá? Então, quanto mais a gente faz exercícios, mais a gente aprende. Se a gente nunca tentar, a gente não vai aprender mesmo, né? E a gente precisa saber, porque uma hora vocês vão ser adultos, vão ter lá o emprego de vocês, o salário de vocês, e precisam saber, né? Quanto vocês gastam, quanto vocês vão ter de troco, né? Vai que a mãe diz pra você assim, hoje a mãe vai te dar, sei lá, R$10 pra te comprar um lanche. E aí o lanche custou R$8. Eu tenho que saber que vai me sobrar R$2 de troco. Se não, como é que fica? Né? Eu vou pagar mais, vou pagar menos? Então, a gente tem que aprender isso aos poucos, tá bom? Então, uma ótima sexta-feira. Até segunda. Segunda a prof retoma isso aqui, corrige, a gente conversa mais um pouco, tá? Beijo grande pra vocês, saudades!